História de hoje: horror em Amityville. Na fatídica madrugada do dia 13 de novembro de 1974, aconteceu um dos crimes mais bárbaros que inspirou vários filmes de terror. Certamente, a história de Amityville é um dos mais famosos episódios de horror da vida real. Enquanto um grupo de pessoas bebia e se divertia no Henry's Bar, em Amityville, chega um jovem desesperado, Ronald DeFeo Jr., pedindo para que o ajudassem, pois dizia que sua mãe e seu pai foram baleados. O pequeno grupo de pessoas, vendo o terror nos olhos de Ronald, se disponibiliza a ajudá-lo, indo até o local situado, no número 112 da Avenida Ocean, localizado não muito longe do bar. Chegando ao local, as pessoas se depararam com um cenário aterrorizador e constataram que realmente os pais de Ronald haviam sido mortos. A casa tinha sido cenário de um crime brutal e que o assassino tinha agido a sangue frio. Um integrante do grupo, Joey, fez uma ligação de emergência para a polícia do condado, relatando o cenário terrível daquele crime. Os policiais chegam e fazem uma busca pela casa e constatam um dos crimes mais bárbaros que chocaram todos os Estados Unidos e descobrem que, com exceção de Ronald, toda a família DeFeo havia sido assassinada. A família DeFeo era composta pelos negociantes de carros Ronald DeFeo, 43 anos, Louise DeFeo, 42 anos, e 4 de seus filhos, Dal, 18 anos, Alison, 13 anos, Mark, 12 anos e John Matthew, 9 anos. Todos eles estavam deitados de bruços, repletos de balas pelos seus corpos. A polícia encontra Ronald em estado de choque e decide levá-lo para a delegacia sob escolta, pois, segundo Ronald, as mortes tinham sido realizadas por uma máfia ligada a um homem chamado Louis Fallini. No entanto, uma entrevista com Ronald na delegacia logo se revelou uma inconsistência em sua versão dos acontecimentos, despertando desconfiança por parte dos policiais. Os policiais começam a pressionar Ronald e ele confessa a autoria dos crimes. Em depoimento, Ronald diz: "Quando comecei, eu simplesmente não conseguia mais parar. Passou tão rápido." Às 3h15 da manhã, Ronald levantou-se de sua poltrona, usando um rifle com silenciador, adentrou por sua casa, foi de quarto em quarto e assassinou um por um de toda a sua família. Trocou de roupa e foi até o bar pedir ajuda. Passados-se 2 anos, Ronald DeFeo foi a julgamento. Mesmo com a confissão de Ronald, a defesa alegava que ele tinha transtorno afetivo bipolar. Ronald disse em julgamento que todos os dias, por volta das 13h15 da manhã, ele acordava com uma voz dizendo: "Mata a tua família, mata a tua família." Até que um dia em que, já não conseguindo mais suportar essa voz maléfica, ele fez o que o espírito tanto lhe pedia. Um psiquiatra que acompanhava Ronald, mesmo sabendo que ele fazia uso de entorpecentes, disse que ele tinha consciência do que estava fazendo no momento do crime. Ronald foi considerado culpado e pegou 25 anos por cada assassinato. Mas mesmo após o julgamento e a condenação de Ronald, surgiram algumas dúvidas. Todos estavam deitados de bruços em suas camas, sem nenhum sinal de luta ou resistência. E isso causava estranheza, pois assim que houvesse o primeiro disparo, os outros acordariam. Os disparos nem foram escutados pelos vizinhos, apenas os latidos dos cachorros. Por isso, a polícia começou a suspeitar que outra pessoa poderia estar envolvida no caso. Na prisão, Ronald dava diversas versões ao crime.
Uma delas era que sua mãe estava envolvida nos assassinatos. Já em outra, ele atribuiu a ideia de matar os pais à irmã Dawn. Mas após o crime, Ronald decidiu matar a sua irmã para que não houvesse testemunhas. Um fato curioso é que realmente foi encontrado pólvora na roupa de Dawn, mas nunca foi feita uma investigação para que se confirmasse esta versão. A polícia também suspeitava de algumas motivações por parte de Ronald. Desde criança, sofria abuso do pai. Como era o mais velho da família, acabou sofrendo efeitos dessa violência com mais intensidade do que os irmãos. Assim, cresceu problemático e desenvolveu problemas de personalidade. Com a infância conturbada, Ronald levou ao abuso de substâncias quando adulto. Certa vez, ele não apenas atacou seu pai, como ameaçou seu pai com uma espingarda apontando para o rosto dele e disparou. Porém, a arma estava descarregada. Como as brigas eram constantes, talvez esse teria sido o motivo do crime, vingança. Por uma infância tão conturbada ou problemas psiquiátricos que ele desenvolveu ao longo do tempo. Mas e as vozes na cabeça de Ronald? Elas poderiam ser reais? Em dezembro de 1975, os recém-casados George e Kate Lutz se mudam com os filhos para o número 112 da Avenida Ocean, aceitando a chance de uma vida, comprando a residência num valor muito abaixo do mercado. Tudo parecia maravilhoso. A nova família, formada pelo casal e os filhos de Kate de um casamento anterior, Daniel, de 9 anos, Christopher, de 7 e Melissa, de 5, e mais o seu grande cachorro Harry. Poderiam crescer e viver felizes ali. Tudo parecia normal até que algumas coisas muito estranhas começaram a acontecer naquela casa. Como cheiros estranhos e desagradáveis, algumas partes da casa eram geladas, muitas moscas invadiam a casa, mesmo durante o inverno. Certa vez, enquanto estava sozinha em casa, Kate escutou uma janela sendo aberta e fechada novamente em seu quarto de costura. Uma de suas filhas começou a falar sobre um amigo imaginário. Seu amiguinho se chamava Judy. De acordo com desenhos feitos por ela, Judy se parecia com um porco, com olhos vermelhos e brilhantes. Cerca de 28 dias após a compra da casa, os Lutz se mudaram novamente, afirmando que a casa era mal assombrada. Eles relataram acontecimentos sobrenaturais, alegando ouvir vozes, lodo escorrendo pelas paredes, crucifixos invertidos, seres estranhos espiando eles pela casa. Durante os 28 dias, essas coisas estranhas aconteciam em casa, e que George todas as noites acordava exatamente às 3h15 da manhã, mais ou menos na mesma hora em que Ronald escutava as vozes e que os DeFeo foram assassinados. Nesta época, o escritor Jay Anson fez entrevista com a família Lutz e usou essa entrevista para escrever o livro Horror em Amityville, de 1977. Foi baseado nesses eventos que, em 1979, se tornou um filme, sendo refeito em 2005. Aterrorizados com a casa supostamente assombrada, os Lutz resolveram vender a residência e os novos proprietários decidiram mudar o número da residência na intenção de afastar alguns curiosos que rondavam o lugar. Após uma década morando neste lugar e sem eventos sobrenaturais, a casa foi vendida novamente. A casa foi comprada em novembro de 2016 por $850 mil. A residência fica à beira de um lago com 5 quartos, 3 banheiros e um galpão para bar. Mas afinal, a casa é realmente assombrada? Será que os crimes cometidos por Ronald foram ordenados por espíritos que habitavam o lugar? Todos na cidade de Amityville começaram a ouvir as histórias assustadoras de Lutz e questionaram a legitimidade dos fatos. A família Lutz também estava aparentemente endividada, o que levou a rumores que eles queriam ganhar dinheiro com toda essa história.
Passado um tempo, os Lutz tiveram um desentendimento com seu advogado. E a partir deste momento, o advogado começou a falar que a família havia inventado essas histórias para se livrar das dívidas. Para provar que falavam verdade, tanto George quanto Kate passaram por um detector de mentiras e ambos foram aprovados. Um dos filhos já declarou que ainda tem pesadelo pelos 28 dias que morou na casa de Amityville. Apesar de várias teorias, até hoje não tem uma explicação plausível cometidas pelas atrocidades de Ronald DeFeo e nem para os eventos sobrenaturais relatados pelos Lutz. Sendo verdade ou não, essa história assustadora de Amityville rodou o mundo e assusta muita gente até hoje. E essa foi a história dos crimes terríveis da Casa Mal Assombrada de Amityville.